Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor a todos, amém? Maravilhoso poder estarmos aqui nessa noite para cultuarmos a este Deus lindo, perfeito, que tem nos abençoado e tem feito grandes coisas por nós cada dia de uma forma especial. Amém? Então, nesse momento, eu peço já que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Obrigado, querido. Apocalipse, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 12. Os irmãos encontraram, digam amém? Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei das tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem sacrifício de idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Curva a tua cabeça por um instante, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus amado e eterno Pai, sabemos, Pai amado, que o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Santo de Deus, Cordeiro de Deus, amor eterno, vivo, poderoso, aquele que era, que é, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu peço, Pai amado, que o Senhor possa estar visitando agora cada vida, Pai, tocando nos corações, trazendo a paz, a graça, a bênção, a alegria, a harmonia do Senhor, Pai amado, sobre cada um de nós, Deus. Porque nessa noite, Pai amado, nós viemos para cá com o intuito, Pai, único intuito, de cultuar o Senhor, de te adorar, de te exaltar na beleza da tua santidade, porque tu és lindo, porque tu és, Pai amado, grandioso. O Senhor se faz presente no nosso meio, Pai. O Senhor se faz presente no meio dos louvores. O Senhor se faz presente, Pai amado, onde há pessoas que realmente professam, Pai amado, a mesma fé. E nós estamos aqui, Pai Santo, declarando que tu és o Senhor dessa igreja. O Senhor, Pai amado, tem toda a liberdade para agir no nosso meio, para falar no nosso meio, para curar, para libertar homens, mulheres e crianças, Senhor, e para fazer a tua obra segundo a tua vontade e o teu querer. Então, nessa noite, Espírito Santo de Deus, toma cada coração nas tuas mãos, Pai, tira, Pai amado, todo o comodismo, todo o cansaço, todo o medo e faz de cada um de nós pessoas mais do que vencedoras, porque aqui estamos, Senhor, para declarar que o Senhor é vencedor e que nós somos mais do que vencedores no Senhor, porque a tua palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e quem nos fortalece é a tua palavra, é o Senhor, e cada dia eu quero, Pai amado, viver a tua palavra, Senhor, a tempo e a fora de tempo, declarando a tua grandeza, Senhor, para todos aqueles que querem realmente fazer parte desse círculo, Senhor, que é aquele, Pai amado, que vai morar no céu. Eis aí a tua igreja, Pai, que vai morar no céu. Então visita agora cada um e abençoa conforme o teu querer, a tua vontade, a tua bondade. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Amados, esse texto que nós acabamos de ler agora, no livro de Apocalipse, é um texto bem interessante, porque retrata um momento de uma igreja, que uma igreja estava ali passando. Mas para que nós possamos falar acerca disso aqui, desse livro, desse texto que eu acabei de ler, nós temos que fazer algumas considerações a respeito de quem o escreveu. Então, antes de qualquer coisa aqui, eu quero agradecer ao Senhor
E peço que todos vocês que estão participando conosco aí nas redes sociais, que a bênção de Deus seja sobre a vida de vocês também, em nome de Jesus, que essa palavra possa chegar até você, aonde quer que você esteja, meu amado. Que Deus possa estar também fortalecendo a tua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Então nós vemos aqui, querido, que esse livro de Apocalipse foi um livro escrito por um homem chamado João. Esse João é aquele João, discípulo de Jesus, um dos apóstolos. Esse João, queridos, ele passou por um momento difícil, crucial. Foi o último dos apóstolos a morrer. Todos os outros já tinham morrido, martirizados, muitos morreram ali crucificados, a fio de espada, traspassado por flechas. O apóstolo Bartolomeu, diz a tradição, que ele morreu esfolado vivo, ou seja, ele teve toda a sua pele do corpo arrancada e ele vivo. E ele vendo ali aquelas pessoas tirando a pele dele e ele agonizando naquela dor até a sua morte. Imagina só a dor que esses homens sentiram. Tudo para que eles negassem a fé. Mas eles continuaram firmes e não se abalaram diante dessa situação, mesmo que fosse uma situação de morte. E esse apóstolo João foi aquele que ficou até o fim. Ele não morreu pela mão de homem algum. Foi aquele que teve sua morte por causas naturais. Diz uma tradição bíblica de alguns historiadores que ele foi até levado perante a população em Roma, ali dentro do Coliseu, e ali prepararam um caldeirão com azeite quente. Diz a tradição, não está na Bíblia, é isso que eu estou falando. E ali aquele azeite quente estava preparado ali pelo imperador da época. Porque esse João estava vivo e continuava pregando a palavra e era coisa que eles não queriam que acontecesse mais. Eles, com a morte de Jesus, com o fim dos apóstolos ali de Jesus, eles queriam que aquilo acabasse, silenciasse. Mas João continuava pregando, a igreja do Senhor estava ali viva, poderosa. E tinha outras pessoas anunciando também, e ali mandam chamar João. Levam João perante toda aquela multidão, mostram para ele aquele tanque cheio de azeite quente, e levam ele e falam que ele ia morrer naquela situação. E dentro dessa tradição que eu estava lendo, fala que ele foi mergulhado dentro deste óleo quente, mas nada aconteceu com ele. Ele não teve nenhum dano diante daquilo. O imperador então ficou envergonhado com aquilo, ele não quis ter uma segunda tentativa para que a vergonha não fosse maior. O que ele faz com João? Ele pega João, envia para esse lugar chamado Ilha de Patmos. E nessa ilha de Patmos ele fala, vamos, eu não posso matar este homem, eu vou mandar ele para um lugar, ele vai ficar exilado, ele vai ser banido daqui, porque a ilha de Patmos era uma ilha cadeia, uma ilha prisão, onde iam pessoas para lá e não voltavam mais, ficavam ali até morrer, pagando algum tipo de sentença, cumprindo sua pena naquele lugar. João vai para aquele lugar. Deus permite que João entre dentro daquela ilha de Patmos. E às vezes, querido, quando eu fico imaginando a situação deste homem, se ele passou por isso, de ter sido tentado ser morto por um óleo quente, mandado para um exílio, ele tinha tudo para desistir. Tinha tudo para se calar e falar, não dá, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar. Mas lá naquela ilha de Patmos, querido, Deus traz uma revelação tremenda para ela. Por isso, queridos, eu chego a uma conclusão. Independente da circunstância que a gente estiver enfrentando, seja ela de deserto, seja ela de sofrimento, seja ela de escassez, seja ela no que for, você pode estar exilado, você pode estar banido, você pode estar preso em algum lugar, mas entenda, ali é o seu local onde Deus quer tratar com você cara a cara, face a face, e com certeza Deus vai trazer algo poderoso para a tua vida. Deus vai falar contigo, irmão, porque Deus fala conosco, é quando nós estamos assim mesmo, sozinhos. Às vezes a gente pensa que não tem mais jeito, que não dá mais, ninguém se lembra mais da gente, a coisa está complicada, mas Deus se manifesta com poder, autoridade e glória, e revela o profundo, algo assim maravilhoso e magnífico ele revela. Porque imagine essa revelação que este homem teve, que foi esse livro de Apocalipse. E no capítulo 1, nós vemos que ele começa a escrever, quando ele começa a escrever, ele dá a saudação e fala que está escrevendo algo direcionado por Deus.
Alguém estava falando algo para ele, mandando ele escrever, e ele escrevendo. E ele fica ali atônito com aquilo, e começa a transcrever tudo aquilo, e Deus, o próprio Jesus Cristo, passa um recado para ele, para 7 igrejas da Ásia Menor. E quando começa a falar tudo aquilo para ele, ele se vira, e olha para ver quem é que está falando com ele. E ele contempla o Jesus Cristo, não mais naquela figura que ele estava antes, como homem e muito menos como crucificado ou morto dentro daquele sepulcro onde ele foi posto. Mas ele contempla ali um Jesus glorificado com poder e glória, reinando e trazendo algo poderoso para a igreja e que serve para os dias atuais também. E quando ele olha para aquela figura de Cristo, ele fala, a Bíblia fala que ele olha e vê alguém que tinha o rosto que brilha como o sol do meio-dia, que tinha os seus olhos como 2 chamas de fogo, que estava vestido de uma roupa tão branca, mais alva do que a mais pura lã e a mais pura neve. E ali ele começa a olhar aquilo tudo e vê os seus pés como de latão reluzente. Na sua perna está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele vê aquele ser, ele não consegue se conter. E ele cai como morto. E no versículo 18 do capítulo 1 fala que Jesus Cristo olha para ele, estende as suas mãos e fala, eis que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, amém? E tenho a chave da morte e do inferno. E ali levanta ele, e na hora que levanta João, começa a trazer essa revelação, que é as cartas para as igrejas da Ásia Menor. E quando chega, querido, nessa visão dentro das igrejas, eu acho lindo o aspecto disso aqui, dessa visão que João teve. E eu fico imaginando, olha o que Deus faz na vida de um homem exilado, um homem que talvez as chances dele, as probabilidades dele de viver seriam 0. Mas ali Deus fala, não é 0. O que parece para o homem ser o fim, é o início de uma nova história e com certeza vai ser construída. E essa história é linda e é maravilhosa, que é o livro de Apocalipse. É um livro que eu confesso para vocês, irmãos, é difícil de interpretar, é difícil de se entender. Mas hoje a gente pode ver muita coisa que está acontecendo baseado nesse livro. Esse livro de Apocalipse ele ficou por muitos anos oculto, porque as pessoas não acreditavam que seria verdadeiro, porque achavam uma coisa assim muito fantasiosa. Mas imagine um livro desse, há quase 2000 anos atrás, para poder ser lido por alguém. E eu falar, esse velho está doido, que revelação maluca é essa que ele teve? Mas, na verdade, hoje a gente contempla e vê cada passo daquilo que tem acontecido, daquilo que está acontecendo, e aquilo que ainda vai acontecer, que já está revelado aqui no livro das revelações, que é o livro de Apocalipse. Então, todas as vezes que você for meditar nesse livro, medite em jejum, em oração, porque com certeza você vai compreender o profundo desse livro, porque aqui tem as verdades contidas. Para quê? Para aquilo que está para acontecer com a igreja do Senhor, com o povo do Senhor, com o mundo e com a volta de Cristo. Então, queridos, a volta de Cristo é algo real. Hoje, a gente não vê as pessoas pregando muito sobre volta de Cristo, a gente sabe disso. Muitas igrejas por aí não gostam de falar, mas nós temos que pregar, porque a volta de Cristo é real. Nós pregamos aqui para pessoas, não simplesmente para você ouvir uma palavra, se encher e ir embora e falar, foi tudo lindo. Não, é para que você possa entender, refletir e ter uma vida diferenciada nesse mundo, vivendo cada dia os passos do Senhor e declarando, eu sou diferente. Por quê? Porque eu tenho a marca da promessa dentro de mim, eu tenho o selo de Deus na minha vida, o Espírito Santo habita em mim e eu vou vencer. E não importa o problema, não importa a luta, não importa a dificuldade, eu vou vencer e vou receber a minha coroa da vitória. Aleluia! Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. É essa a palavra de Deus. É isso que Deus tem, amém? Dentro dessa minha introdução, é isso que eu tinha para falar. E nós vemos, querido, essas 7 igrejas, na verdade, são 7 eras, se a gente for analisar historicamente, cronologicamente, da igreja desde o princípio. Se nós olharmos aí a carta, a primeira igreja, nós vamos ver ali a igreja de Éfeso, que retrata ali mais ou menos o período do ano 33 até o ano de 96. É a igreja que começou muito forte, mas depois perdeu o vigor da sua força. Depois tem a igreja de Esmirna, que nós colocamos aí a data entre 96 até o ano 312.
uma igreja que foi perseguida, foi esmagada. No ano de 312, o imperador Diocleciano ele chega a levantar um monumento em homenagem à destruição total do cristianismo. Mas nós vemos que esse não teve valor algum, porque a igreja se mantém viva. E tem aí a igreja de Pérgamo, que retrata o período entre 313 até 590. A igreja que se desviou da pureza da fé. Tiatira, de 590 até 1517, a igreja controlada por um espírito de feitiçaria. Uma igreja que é aquela igreja do período da Inquisição, do período medieval, onde tudo era tenebroso, onde prevalecia sempre o misticismo religioso. A igreja de Sardes retrata o período de 1517, onde estoura ali a reforma protestante. E com aquilo, nós temos o direito a cultuar o Senhor novamente e ter acesso à palavra do Senhor. No século XIX, retrata a igreja de Filadélfia, que é a igreja dos grandes avivamentos, de Moody, Finney, Joe Wesley, todos esses avivadores no século XIX. E, por fim, a igreja de Laodiceia, que é a igreja do século XX para o século XXI, que é a igreja moderna, capitalista, voltada aos prazeres do mundo e distante de Deus. Mas nessa noite, eu quero falar aqui da igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa casamento. Então, se é casamento, querido, nós temos um casamento. Nós somos a noiva do Cordeiro. Então, a igreja do Senhor tem esse casamento. Nós, como igreja do Senhor, como noiva do Cordeiro, nós temos que estar aliançados com Ele. E nós vimos aqui que o anjo que está na igreja de Pérgamo, ele recebe uma exortação. Porque Deus ali manda escrever para aquela igreja. Fala das suas obras. E que habita onde estava ali o trono de Satanás. Literalmente. Pérgamo, ela era a capital da Ásia Menor. Pérgamo, ela era situada onde é a atual Turquia hoje. E dentro daquela localização ali, existia um aerópago de culto pagãos, de vários deuses. Então ali existia a 1000 metros de altura, um trono a Zeus imenso, que é esse trono de Satanás. E dentro de tudo aquilo imperava esse misticismo que queria misturar com o cristianismo também. E muitos daquela igreja ali aceitavam. Muitos deixavam que aquilo acontecesse com a maior naturalidade. Porque falavam, não tem problema algum, não importa. Se eles acreditam num Deus que eles falam que é o Deus deles, que é o que nós cremos hoje, que é o Senhor, não tem problema. É mais um Deus para somar com os demais deuses que tem aqui também. E nós podemos fazer tudo isso junto. Mas nós sabemos que o nosso Senhor, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não divide a honra e a glória dEle com ninguém. Nós servimos a um único Deus. Não tem esse meio termo, não tem Zeus, não tem Hércules, não tem nada disso, querido. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que me fez, que fez você e que está aqui para fortalecer essa igreja e para abençoar com poder, glória e autoridade. E ali essa divisão existia. E a naturalidade para eles era muito grande. Então nós vemos, querido, que hoje, quando se fala de ecumenismo religioso, ou seja, a fusão de várias religiões, não é coisa de agora. Muitas pessoas às vezes se preocupam, falam, não, mas isso é uma coisa perigosa, uma novidade que está acontecendo. Não é. Olha só o ecumenismo acontecendo aí no 1º século. A união de muitas religiões, e cada um cultuava do jeito que queria. Mas aí nós vemos aqui o Senhor exortando. O Senhor falando que não, eu não aceito isso. E ali ele ainda fala de uma fiel testemunha chamada Antipas. Esse Antipas, ele era um pastor ali naquela igreja. E eu estava pesquisando o nome Antipas, ele quer dizer antipático. Quer dizer que esse homem ele andava contrário à vontade daqueles. Ele andava na contramão do pecado. E a antipatia dele levou ao quê, queridos? A sua morte. Mas ele foi martirizado porque ele fazia a coisa certa. Então nós, homens e mulheres de Deus hoje, nós fazemos a coisa certa porque nós temos certeza de uma coisa. Tudo que nós fazemos reflete no aspecto da nossa salvação. Tudo, irmão. É para salvação. A palavra hoje que eu estou pregando é acerca de salvação mesmo. Porque às vezes as pessoas pensam, não, eu estou na igreja.
eu vou para os cultos, eu participo disso, eu participo daquilo, então está tudo muito bem. Não, meu irmão, nós temos que entender que nós, como santuários de Deus, nós não temos que profanar nunca nada, jamais. Nós somos do Senhor, o nosso Deus, Ele é ciumento mesmo, nós temos que ser dEle, Ele tem que ser o primeiro na minha vida, Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Deus não aceita ser medalha de prata, Deus não aceita ser medalha de bronze, Deus não aceita ser vice-campeão. Ele é o primeiro, Ele é Senhor e Ele é o único na minha e na sua vida, para a honra e glória do nome dEle. Não tem outro, não tem nada além dEle. Todas as vezes quando eu fico vendo pessoas às vezes aplicarem algum tipo de doutrina contrária à palavra de Deus, eu sempre vejo algum tipo de variação. Sempre tem algum erro, sempre tem alguma coisa que vai contra a palavra de Deus. Eu já até falei isso uma vez que eu dei um estudo, que alguns anos atrás eu estava, quando eu morava na M-Norte, eu estava saindo de manhã, peguei ali, vesti uma bermuda e fui na padaria, de manhã mesmo, bem cedo. Na hora que eu estou indo para a padaria, no meio do caminho, eu encontro uma dupla de mormons, aqueles rapazes, que é daquela igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem a sua base lá em Illinois, nos Estados Unidos, e eles têm missionários no mundo inteiro. Eles sempre enviam aquela dupla de rapazes ou moças, que às vezes também fazem ali o trabalho deles. E eles vêm conversar com a gente, às vezes ele quer introduzir algo que é um fogo estranho. E aqueles rapazes me pararam, ali naquele calçadão naquele dia. E começaram a fazer perguntas para mim. E aí, quando eles começaram a fazer algumas perguntas, falei, não, eu sou cristão, eu acredito no único Deus, Senhor e Salvador. E eu tenho somente Jesus Cristo como aquele que pode remir pecados. Aí eles falaram, não, mas sabia que o senhor está errado? E eu falei, tá, mas baseado em que eu estou errado? A Bíblia é a minha única regra de fé. A Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E aqueles rapazes ficaram ali me olhando, falaram, mas nós temos aqui uma nova revelação vinda da parte de Deus, porque Deus pode usar os profetas. Você acredita que Deus pode usar os profetas hoje? Eu falei, acredito, Deus pode usar profetas. Aí eles me mostraram aquele terceiro mandamento, que é o livro de Mórmon. E falou que ali tinha uma revelação que era nova, que Deus tinha dado para o povo da América. E ali eles tentaram me apresentar aquilo. E quando eles me mostraram aquele livro, eu falei, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês acerca desse livro. Aí ele o quê? A Bíblia fala, lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que mesmo que desça um anjo do céu e anuncie um outro evangelho, que ele seja anátema, amaldiçoado. Livro de Mórmon, amaldiçoado. Aleluia! E quando eles ficaram me olhando, falaram, desculpa, eu não tenho nada mais para falar com você. E foram embora. Queridos, a palavra final na nossa vida é o Senhor que dá. Você tem o poder da palavra na tua boca. Então declare com autoridade aquilo que você vive, aquilo que você prega, porque você é instrumento de Deus, meu irmão. Não aceite ser ludibriado por qualquer coisa, por vento de doutrina, não. Isso vem para tentar tirar a gente do círculo da verdade. Nós estamos aqui, queridos, na comunhão, nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui porque nós sabemos aquilo que nós fazemos é o certo, nós sabemos que nós vamos para o céu. O inimigo, a Bíblia fala lá no livro de 1 Pedro, que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, mas ele não vai te tragar, sabe por quê? Porque você não é vigiado por um leão qualquer, um leão desdentado, você é guardado pelo leão da tribo de Judá, ele quem vai te levantar, vai te abençoar e vai garantir a tua vitória. Então a palavra final na tua vida é a palavra de Deus, meu irmão. É a Bíblia Sagrada. E ali quando eu vi aquilo, irmãos, eles saindo, eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, cadê o argumento? Eu não preparei nada, mas é aquilo que a Bíblia mesmo nos instrui. Nós temos que ser o quê? Conhecedores da palavra de Deus. Porque quando nós somos postos perante qualquer situação, perante o sinédrio, não é a nossa sabedoria que vai ser revelada, não. O Espírito Santo vai trazer aquilo que é necessário para poder trazer aquela revelação. É o Espírito Santo que me trouxe naquela hora. Eu por mim mesmo saberia falar o quê para aqueles homens, irmãos? Mas é assim, viva a palavra de Deus. E aqui, queridos, é assim que estava esse povo. E aí, diante de toda aquela situação,
A Bíblia fala aqui no versículo 14 que poucas coisas tenham contra ti. Porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão foi quem? Aquele que foi contratado por Balaque para colocar tropeço diante dos filhos de Israel. Quando eles estavam chegando ali na terra prometida, depois de passar 40 anos no deserto, o povo está chegando na terra prometida e aqueles inimigos falam, não, esse povo não quero. Aí contratam Balaão para poder levar uma palavra contrária. Mas quanto mais Balaão amaldiçoava o povo de Deus, acontecia ao contrário. Deus usava a boca dele para quê? Para abençoar. Para abençoar. Deus usa até a jumenta para falar com ele que ele estava errado e ele ali continua tentando colocar tropeço diante do povo de Deus. Até que em uma situação ele ainda consegue convencer alguns através da idolatria e da imoralidade sexual. E a Bíblia diz que mais de 24 mil israelitas foram mortos por conta do pecado diante daquilo. Então sempre tem, irmãos, sempre tem doutrina errônea. Sempre tem doutrina estranha, fogo estranho. Fogo estranho, você tem que jogar água em cima dele mesmo, porque o fogo que tem que estar dentro de você é o fogo do Espírito Santo de Deus. É Ele quem tem que estar avivado dentro do seu coração. Essa chama que está acesa a cada dia, que é a chama espiritual do Senhor, e que está aí, e o fogo não se acaba jamais. É aquilo que diz lá no livro de, no livro de, se eu não me engano, é Levítico, quando fala lá da sarça. Em Êxodo, quer dizer, da sarça. Ela acesa, mas não se consumia. Então, querido, a chama tem que estar acesa desse jeito. O fogo do Senhor, ele não vai te consumir e não vai se apagar. Vai estar dentro do teu coração fervendo cada dia mais e mais e trazendo a renovação espiritual. Por isso precisamos da palavra do Senhor, irmãos. Por isso precisamos buscar a tempo e a fora de tempo aquilo que o Espírito tem preparado para cada um de nós. E aí aquele povo estava ali levando essa doutrina errônea dentro da igreja. E alguns eram convencidos ao erro e acabavam perdendo o propósito e a sua salvação. E aí tinha aqueles que também, queridos, seguiam a doutrina dos nicolaítas. Eu também fui pesquisar sobre essa doutrina. E esse Nicolau, a Bíblia não fala sobre essa doutrina dele, mas esse Nicolau que tinha essa doutrina errônea aqui, é um Nicolau que um dia tinha sido servo de Deus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, fala que o Senhor pede para que separe ali lá para os servos dele, os diáconos, a instituição dos diáconos, isso. Aí pede para separar os diáconos. E ali tem um que se chama Nicolau, tem Prócoro, Timão, aquela turma toda lá. E um era Nicolau. E esse Nicolau, ele desvia-se do caminho da fé. E aí cria uma própria doutrina. E eu estava estudando sobre essa doutrina de Nicolau. A doutrina de Nicolau, querido, ela era o seguinte: a pessoa podia fazer o que quisesse com o corpo. Porque alma e corpo, como são separados, não tem problema você contaminar o seu corpo, porque o que você faz com o corpo não atinge a sua alma. Eu fiquei olhando aquela doutrina, como assim? Aí fui olhando, aí tem uns exemplos lá sobre essa doutrina. E dentro dessa doutrina fala lá que a pessoa pode contaminar, pode prostituir, o que importa é o espírito daquela pessoa estar bem. E essa doutrina estava sendo introduzida, e quando eu vi isso, eu me lembrei, querido, do que acontece aqui no período do carnaval. Quando as pessoas ficam naquela bagunça toda. Aí na quarta-feira de cinza, um monte de gente vai para a igreja, porque diz que vai se purificar do pecado e não sei o que e tudo. E eu fiquei imaginando, olha só, querido, uma coisa antiga e que acontece até hoje ainda. Então tem pessoas que profanam, falam, não, eu posso fazer o que quiser com o meu corpo. Eu posso usar, eu posso pecar, eu posso fazer tudo. Não importa. O que importa é que a minha alma está bem. Mas a Bíblia diz o que acerca do nosso corpo, irmão? O que é o nosso corpo? Templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como é que ele vai estar contaminado com impureza, com lixo, com pecado, com tudo isso? Como que o Espírito Santo vai habitar dentro de um corpo que está contaminado, irmão? Não tem como. Então essa doutrina dos nicolaítas era introduzida dentro daquela igreja e Deus aborrecia. Mas tinha aqueles que não queriam seguir aquela doutrina e estavam fora e estavam dentro do propósito de Deus. E ali o Senhor fala, arrepende-te. E esse arrependimento, querido, é o que nós falamos hoje. Até hoje nós pregamos o que é arrependimento. Hoje, quando a gente fala de arrependimento, nós falamos de verdade, arrepende-te.
Porque do que adianta, irmãos, a gente fazer tudo e continuar vivendo a vida de pecado? Para quê? Nós queremos mudança completa, irmãos. A igreja tem que viver uma vida de mudança completa. Não adianta a gente querer misturar as coisas. Ah, na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu continuo sendo aquilo que eu era. Ah, eu bebo, eu fumo, eu me prostituo, tudo isso. Mas depois eu vou no culto, que ali no culto eu vou ter um descarrego e vai ficar tudo muito bem. Se a coisa fosse por aí, seria fácil, irmão. Mas não é. Como eu disse aqui na pregação, nós somos templo do Espírito Santo. O nosso Senhor quer que a gente tenha uma vida de santidade. O Espírito Santo é santo. A Bíblia, o que já diz? Espírito Santo. E se ele habita em mim, eu também tenho que ser santificado, eu tenho que ser santo também, irmão. E aí essas pessoas às vezes levam tudo para o lado do jeito que acham que deve ser, da maneira delas. Mas nessa noite que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando dentro do teu coração de verdade. E que você possa entender que é só um Senhor. Não existe dois senhores. Não existe meio termo. Não existe nada pela metade. A palavra do Senhor ela é muito complexa, queridos. A palavra do Senhor é que nos vivifica cada dia mais. Por isso nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Quando a gente vê uma pessoa falar, não, estou frio, eu não estou dando conta, é porque não lê Bíblia, irmão. Quem não lê Bíblia tem essa tendência de ficar fraco, de sair do propósito de Deus mesmo. Leia a palavra de Deus, leia, viva o Evangelho, viva tudo que está contido aqui na palavra de Deus. Vale a pena, queridos. Vale a pena, porque o fim está próximo, nós temos visto aí o cenário se montando. Nós estamos sabendo que a volta do Senhor está bem próxima de acontecer mesmo. Tudo está levando a isso. O tempo vai passando. Eu fico vendo, queridos, há um tempo atrás, eu era adolescente. Agora, eu já estou quase com 50 anos de idade, eu fico vendo como o tempo passa rápido. E passa bem rápido mesmo. E às vezes a gente olha para trás e fala, poxa, tem tanta coisa que eu quero ainda construir, mas o tempo vai passando. Então construa, querido, a sua estrada hoje, a estrada na presença do Senhor, e viva de verdade nessa estrada e não saia mais dela. Continue, persevere, olhe para frente, não olhe para trás, é porque na frente é que está a tua vitória, e é ali que você tem que estar direcionado. Porque quando nós saímos do foco, desviamos para a direita ou para a esquerda, a coisa fica complicada. Mas que o Espírito Santo de Deus, querido, possa trazer o avivamento dentro do teu coração, porque o avivamento é isso que vai gerando dentro de você. E você vai cada dia transmitindo o poder da palavra do jeito que Deus quer que seja transmitido, para a glória do Senhor. E aí diz, arrepende-te, pois quando não em breve virei, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. É essa espada, querido. O que é a espada da boca que ele fala? É a sua palavra. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É a palavra de Deus, irmão. Todas as vezes quando eu fico lendo a palavra do Senhor, eu fico vendo assim como é linda a palavra do Senhor. E como tem pessoas que às vezes falam, eu não consigo ler Bíblia, eu não gosto de Bíblia, eu não quero Bíblia. Eu não sei como é que é isso. Porque todo dia eu posso ler um texto que eu já li ele várias vezes. Mas eu vejo ali a essência falando, o poder do Evangelho falando dentro dos nossos corações. E transformando, e mudando a história da nossa vida. Então nessa noite, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus possa estar te conscientizando para que você viva e volte ao início de tudo. Volte ao primeiro amor. Não deixe que a chama do primeiro amor se apague dentro do teu coração, mas que ela fique viva e fique marcante, para que todos os dias você possa superar e vencer. As lutas vêm, irmão. As crises vêm. A dificuldade vem. Nós sabemos aí que o nosso país está passando por um grande problema financeiro, é um problema de escassez para muitas áreas. Mas nós, como igreja, nós estamos aí para orar. Para perseverarmos diante de qualquer crise, de qualquer dificuldade. E saber que aconteça o que acontecer, nós estamos com o Senhor e nada vai abalar a nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser inabalável na presença do Senhor. Amém? Tem que ser inabalável. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas, querido? O que o Espírito diz às igrejas? A única coisa que o Senhor quer da gente é o quê? Arrependimento. Vida com Deus. Só isso, irmão. Deus não quer o que você possui.
porque Ele já é dono de tudo. Nós simplesmente usamos algo aqui que um dia vai passar, vai acabar, e lá na frente não vai servir para nada. Tudo vai passar. Deus deu, Deus tira, não importa. Mas uma coisa Ele nunca vai tirar da gente, essa certeza dessa salvação. A salvação que veio da parte dEle. A salvação que você recebeu através do sangue do Cordeiro. Jesus Cristo morre. Ele é ali naquela cruz para trazer o quê? A certeza de que nós jamais vamos morrer. Nós não vamos morrer, irmãos. Ah, pastor, mas como é que é isso? Eu já vi pessoas crentes sendo sepultadas. Sim, o corpo físico vai morrer, mas a palavra do Senhor fala que aquele que o Senhor tem preparado, algo que ele não vai perecer, ele vai ter o quê? Vida eterna. Então é essa vida eterna, irmão, na eternidade. E isso pode ser perdido se nós não fizermos a coisa certa. A igreja de Pérgamo tinha desfiado ali da pureza da fé. Estava fora do propósito do Senhor. Não estava andando no passo do que o Senhor queria. Mas o alerta chegou. E Deus continua alertando no século 21. Porque a igreja do Senhor está aí hoje. Hoje não são só essas 7 igrejas, querido. Hoje tem igreja do Senhor espalhada no mundo inteiro. Tem muitas pessoas nesse exato momento pregando a palavra dele em algum lugar por aí. Muitas pessoas. Muitas que daqui a pouco vão começar a pregar também. E aí vai dando continuidade. Então Deus tem alertado a igreja dele do século 21 para se manter o quê? Na pureza da fé. Vamos nos manter na pureza da fé porque a vitória vai ser garantida para a honra e glória do nome dele. Que eu fico imaginando às vezes a pessoa se converte, fica anos na igreja, aí lá na frente desiste, ou se desvia alguma coisa, sei lá, e perde a sua salvação. Eu fico pensando, do que adiantou, meu irmão? Do que adiantou isso? Era melhor nem ter começado, era melhor ter ficado lá mesmo, desde o começo onde estava, mesmo lá no mundo. Mas fica um tempo e depois desiste e perde a salvação. Isso tem acontecido demais. Às vezes a gente vai falar de salvação para alguém, as pessoas não levam muito a sério. As pessoas falam, não, no final tudo vai dar certo para todo mundo. Será? É aí que nós temos que entender. Deus é justo. Deus é fiel. Ele é amor, mas ao mesmo tempo ele é o quê? Fogo consumidor. E se ele é fogo consumidor, ele consome. Só que na nossa vida, ele só quer consumir pecado, tirar tudo que é ruim, toda tralha, toda sujeira, toda impureza, ele quer tirar e nos dá vestes novas, irmão. Vestes novas, algo novo para cada um de nós. Igual ele diz aqui nesse último versículo que nós lemos, quando ele fala aqui, ó. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Maná que ele tem preparado para nós. E dar-lhe-ei uma pedra branca. E nessa pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa pedra branca, ela era dada antigamente para as pessoas, quando elas eram absolvidas de algum juízo. E elas recebiam aquela pedra que era o símbolo da sua absolvição. Ou até mesmo o escravo, quando ele conseguia a sua carta de alforria, ele recebia essa pedra branca, que te dava o direito de mostrar que ele era livre. Então Jesus Cristo simboliza aqui e fala que vai dar para cada um de nós uma pedra branca com o nosso nome. Então, querido, é isso, simbolizando o quê? Que nós somos livres em Jesus. Nós somos livres do pecado. Nós somos livres do poder das trevas. Nós somos livres de toda maldição. Nós somos livres de toda tentação maligna. Nós somos livres de tudo aquilo que tem tentado tirar o nosso foco. Porque tudo isso, Jesus Cristo levou na cruz do Calvário e deu uma certeza. A vitória é garantida. Então, igreja do Senhor do século 21, escute isso e guarde no teu coração. Você é livre para adorar o Senhor. E Ele quer te abençoar de uma forma especial para a honra e glória do nome dEle, aleluia. Pode aplaudir a Ele. E para finalizar, queridos, quero dizer, nunca deixe de lado a palavra de Deus, nunca. Às vezes eu pego a Bíblia e fico olhando, e fico vendo aqueles textos bem conhecidos, mas quando eu fico olhando assim aquele texto, quando fala da palavra, eu acho assim tão lindo, queridos.
como por exemplo Romanos 10, 17, que fala, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando a gente pega o Salmo 119, no versículo 105, fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra, irmãos. O Salmo 119, no versículo 11, fala, como eu amo a tua palavra, é a minha meditação todo dia. Então é a palavra do Senhor, querido, que vai trazendo força. O Salmo 1, que eu acho tremendo também, fala o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto à ribeira das águas, no qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, meu irmão. Olha o que a palavra fala para a gente, olha a profundidade desse texto para a nossa vida. João 17, 17 fala, santifica-os na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. É a palavra do Senhor, meu irmão. E é essa verdade que Jesus Cristo deixa claro ali, quando ele fala, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 ele ainda completa dizendo, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre, meu irmão. Você é livre para cultuar o Senhor. Você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para glorificar o nome do Senhor. Você é livre para abrir a tua boca e falar, Jesus, eu te amo. Eu declaro o Senhor como o Senhor da minha vida, porque a tua palavra, ela me garante a vitória. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte, e eu vou vencer ela um dia também, e vou estar na eternidade, na glória, para a honra e glória do nome dEle. Então vale a pena, irmão, ser fiel com o Senhor e viver a palavra dEle a tempo e a fora de tempo, em nome de Jesus Cristo, amém?